Oi, oi, boa noite, amados. Boa noite, Estela, querida. Marta já chegou aqui, já vou chamar a Marta. Kátia, seja bem-vinda. Que bacana. Vou dar um tempinho aqui para ir chegando, né? Você que já entrou, sinta-se à vontade, seja muito bem-vinda. Estou aqui super honrada com a sua presença aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar vocês a fazer o mesmo, se fizer sentido para vocês, né? Clica nesse aviãozinho, vamos compartilhar essa live com algumas amigas, né, que queiram se inspirar essa noite. Oi, Cristine. Olha, seja bem-vinda. Então eu vou fazer isso. Eu tô aqui. Oi, Roberto, seja bem-vindo, querido. Que bacana. Olha só, Tati, seja bem-vinda. Estou convidando aqui todos a pegar esse aviãozinho aqui e compartilhar para as pessoas que amamos, para as pessoas que desejamos receber um pouquinho mais do que nós vamos entregar essa noite, do que a gente vai poder inspirar a todos, gente. Fiquem super à vontade. Que bacana. Oi, João, seja bem-vindo, coisa boa. Deixa eu já convidar a Marta. Marta, pode, se você já apareceu o convite aí para você. Oi, Fer, bom te ver aqui, querido. Ai, quanta coisa gostosa, quanta gente maravilhosa aqui, hein? Nos prestigiando. Tô dando um minutinho para chegar. A Marta já deve estar entrando. Tô só aguardando ela. Ok. Aldina, boa noite. Seja bem-vinda, querida. Ah, ok. A Martinha já tô aceitando. Ai, que coisa mais gostosa estar aqui com vocês, amados. Oi, Marta, querida. Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Então vamos lá, né? Essa série tem um quê especial. Oi, Thaís. Chegando aí, seja bem-vinda. Essa série tem um propósito muito, muito lindo, né, Marta? Eu começo hoje uma série Mulheres que Inspiram, né? E são mulheres que já se separaram, que superaram, que reconstruíram as suas vidas e que são felizes, né? São felizes hoje vivendo de forma independente, sozinhas, em relacionamentos, num novo casamento. E hoje eu tive a honra de convidar a Marta, que é uma pessoa inspiradora para mim, que é uma grande amiga, minha sócia, né? Onde eu tenho a honra todos os dias de partilhar, né, Martinha, né, de aprender. Nós temos uma empresa em conjunto, né, Marta? Nossa empresa Felicity. Então, seja bem-vinda, querida. Muito bem. Prazer também estar aqui. Prazer enorme, Ari. Que, que bacana. Olha só, bastante gente chegando aí, a Flavinha, Marta, né? É. Bastante pessoas que nós temos aí em comum também. Ah, E é ó, interessante Cris. Nossa, que bom ver vocês por aqui. Muito bom. ele, seja bem-vinda. E aí eu tenho uma grande honra, né, de poder partilhar, né? Tenho a honra de partilhar com a Marta, né, um aprendizado, né? O empreender, né, Marta? Empreender, aprender, desaprender, né? Reaprender. A gente tem partilhado juntas nesse último um ano e meio, né? Nós fundamos a Felicity, resolvemos unir nossas empresas, né? E trabalhar aí em conjunto, né, num novo propósito, num novo projeto de vida. E é isso, né, amiga? Desafio, Olha, desafio enorme, assim, no meio da pandemia, né? No meio da pandemia. nós decidimos antes da pandemia, né? Não sabíamos ainda que teria pandemia, né? Foi uma decisão que Uma, eu agradeço todos os dias. uma mudança enorme, né, que fizemos, né? Sim, queimamos as nossas pontes literalmente, né? E
E é isso, né? Para quem não me conhece, que está chegando aqui, né? Hoje eu ajudo mulheres a serem felizes, né? Após a separação, ou que estão em processos de separação, ou vivendo relacionamentos com ela mesma ou com os outros, conflituosos, né? E meu propósito, minha causa maior hoje é estar dentro dessa área, dessa ajuda. E sou especialista em psicologia positiva, em desenvolvimento humano. E hoje eu trouxe, né, a minha amada querida, né, que casou, se separou, né, reconstruiu toda a sua vida e hoje é super feliz ao lado da tua família, do João. Marta, fique à vontade, se apresente, conta um pouco aí sobre a sua vida, o que é importante, né, sobre a tua trajetória, compartilha com a gente um pouquinho da tua história. Então, vou começar me apresentando pelo maior valor, que é a família. Então, eu sou casada pela segunda vez, né, com o João. Tenho duas filhas maravilhosas, né? A Mariana, que fez 27 anos agora, né? É médica, já formada há 2 anos e filha do meu primeiro casamento. Tenho a Fernandinha junto com o João, né? A Fernandinha tem 12 anos, então comecei tudo de novo depois de bastante tempo, né? E tenho um enteado também, né? Que o João também é casado pela segunda vez, então o enteado que eu chamo de Joãozinho, mas que tem quase 2 metros de altura, né? Mas é um querido, graças a Deus, assim, uma pessoa muito especial também, né? Sobre o lado profissional, eu sou psicóloga, tenho aí 25 anos de carreira, né, em desenvolvimento humano, esses anos todos. Amo a minha carreira, amo o meu trabalho. Eu diria que se eu fosse colocar em ordem assim de prioridade, a minha família está em primeiro lugar, meu trabalho está em segundo, né? E em alguns momentos da minha vida o meu trabalho esteve em primeiro, né? Mas por conta do momento mesmo. Então, além de psicóloga, eu sou coach, tenho uma série de formações. Hoje em dia, eu trabalho mais na Felicity, né, que é a minha empresa com a Ali, trabalho mais com coaching e estamos num projeto aí ultra desafiador, né, ligado ao marketing digital para lançamento de produtos pela internet. Mas trabalhei muitos anos com treinamentos presenciais, né? Continuo gostando bastante. Eles estão tensos por enquanto, né, por conta da pandemia. Mas o meu projeto novo com a Ali aí está muito na direção dos infoprodutos, né, os produtos pelo digital e é por esse caminho que eu pretendo seguir, né? Mas a Ali falou, né, que eu sou feliz, eu me considero uma pessoa muito feliz, né? Graças a Deus. Também acho que é importante dizer, né, ele tem uma espiritualidade. Então, quando eu falo graças a Deus, eu falo com muita consciência, porque eu sei que Deus está presente na minha vida, né, o tempo inteiro. Então, não é isso, Ali. Um pouco de mim, vai falar, né, ao longo do... Ah, que bacana, né? Uma linda trajetória, né? Onde a gente se orgulha muito, né? De cada passo, de cada fase, né, Marta? E aí, puxando um link, né, com o propósito da live, que é falar um pouquinho desse processo onde você se reconstruiu, superou, reconstruiu e hoje ocupa, né, esse lugar no mundo, esse lugar aqui dentro de você, a gente fazendo um link com o processo de separação, né, para muitas mulheres que estão aqui ou que vão assistir, né, a gente entende, eu entendo que existem três grandes etapas, né, a partir de um processo de separação ou de rompimentos, de relacionamentos, mas principalmente às vezes de uma separação, né, onde você foi casado, ou teve filhos, a gente entende que tem três grandes etapas, sabe? Que primeiro é superar a dor dessa separação, que dentro dessa superação existem 5 fases que são comprovadas pela ciência,
A gente não vai entrar no mérito delas aqui hoje, até porque a ideia é inspirar, né? Mas a gente vai abordar aí um pouco no decorrer da live. É uma segunda etapa que é reconstruir, né, a sua própria identidade. Quando a gente separa, né, Marta, a gente tem uma desconstrução muito grande, né, da nossa própria identidade, né? Eu digo que nesse processo de reconstruir a tua identidade, é por quê? Porque naquele momento de superação, rompimento, né? Uma separação é um ponto final, uma separação é um encerramento de um grande ciclo, né? E dentro desse encerramento existem várias mortes, né? Então, morre aquela esposa, né? Aquele título de esposa, morre até a identidade civil, né, o documento civil, enfim, tem inúmeras mortes que acontecem, né, dentro desse processo. E aí é nesse sentido que a gente precisa reconstruir uma nova identidade. O que foi não será mais, né? É um recomeço, né? A gente reescreve, começa a reescrever, né, uma própria identidade. Eu digo que muitas vezes nessa reconstrução, a gente percebe que até valores chegam a mudar num processo de separação. O que você acredita, o que são suas crenças, seus valores absolutos, muitas vezes se rompem, né? E aí tem a ver com um processo de autoconhecimento muito grande, né? Que é esse reconstruir a sua identidade, reconstruir a sua vida, emocionalmente, psiquicamente, profissionalmente, muitas vezes. Mulheres, né, guinam ou vão para outro, né, sentido, e aí uma terceira fase, que eu digo que é um fechamento maravilhoso, tem a ver com você ser feliz, né? A partir do momento que você se autoconheceu, você conseguiu reconstruir, se restaurar, né? Ressignificar tudo e trilhar esse caminho desse autoconhecimento, desse desenvolvimento, só nos resta ser felizes, né? Ocupar esse lugar, né? Então, são três grandes e maravilhosas fases que nós passamos, né? E aí, eu queria que você compartilhasse um pouquinho, Marta, como que foi para você, né, essa história, a questão da separação, o que que você, né, acha interessante compartilhar aqui com a gente, do teu processo mesmo. Uhum. Então vamos lá, né? Voltar no dizer que eu sou casada com o João agora em novembro desse ano nós fazemos 19 anos de casados, né? Então, assim, o que me deixa também muito feliz, porque meu segundo casamento deu certo, né? Acho que é um dos grandes sofrimentos que a gente tem quando a gente resolve se separar, e eu acreditava realmente nisso, que eu estava casando, quando eu casei a primeira vez, né? Que eu estava casando para o resto da vida, né? Então eu tinha esse sonho assim de que era um relacionamento que eu ia manter para o resto da minha vida. Então quando não dá certo, só por isso aí eu acho que já existe, como você falou, né, ali uma morte muito grande, assim. Uhum, E a gente realmente acredita que não vai acabar. E assim, acho que nesse uhum, processo de separação, muito, né, muito sofrimento acontece. Eu, assim, meu primeiro casamento durou 3 anos só. Eu era muito jovem, muito jovem. Eu me casei com de 23 para 24 anos. E logo fiquei grávida da Mariana também, então da minha mais velha. E aí, quer dizer, muito, muito jovem, muito inexperiente. E eu considero assim que a gente nessa idade a gente ainda não consegue ter consciência para escolher de uma forma mais equilibrada, né? E identificar determinados sinais que às vezes chegam para nós e a gente não consegue ver, né? Então uhum, foi um processo assim, né? De separação muito doloroso nesse sentido, assim, eu comigo mesma, né? De ter acreditado que seria um casamento para a vida toda e perceber que não era bem assim, né? Então, meu último ano, desses 3 anos, meu último ano foi de muito sofrimento e, e percebi, né? Percebi que não existiam afinidades. Então, as coisas que ele gostava de fazer,
não eram coisas que eu gostava de fazer, né? Acho que tiveram dois principais motivos aí, Ali, compartilhando, até porque eu sei que Uhum. muita gente pode estar passando pela mesma situação Sem que eu. dúvida. É bacana puxar esse link, né, do que mais impactou, o que você foi percebendo, né, para tomar a decisão da separação, né? Então é bem interessante a gente, né, esmiuçar um pouquinho, né, essa questão desses sinais, né, dessas afinidades, dessa conexão, desses valores, né? Muito Então, bacana, quero te ouvir nisso. de afinidades, né? E que eram sinais que eu poderia ter visto antes de me casar, né? E, e eu não quis ver, na verdade, né? Porque a gente Você vê, né? sabe, sabe que puxando um gancho com o que você está trazendo desses sinais, né? Muitas vezes nas mentorias eu chamo de véus, né? Às vezes a gente coloca, porque é mais confortável a gente colocar véus aqui, né, na nossa frente, né? E aí eu costumo dizer que uma separação, ela já dá os primeiros sinais lá no começo, mas para a gente é mais confortável colocar esses véus, né, diante da nossa face, por quê? Porque a gente acredita que vai dar certo, né? A gente sempre, o que rege sobre nós é uma projeção. Então a gente projeta que aquilo ali, por quê? Porque você deseja, você quer aquilo, então você projeta, né? Às vezes a gente projeta um príncipe num sapo, às vezes a gente projeta, né? Quantas projeções, né, Marta? Fala um pouquinho desses sinais, dessas questões, assim, porque eu acho que é super interessante para as queridas, né, que estão chegando aqui também se conectarem, né? O quanto a gente oculta, né, vendo aos nossos olhos para aquilo que está muito claro. Por quê? Porque a minha projeção e o meu desejo é que aquilo dê certo. Faz sentido isso para você? Sentiu isso? Sim. Ah, com toda certeza, né? E quando você fala em projeção, eu lembrei também, né, que a gente nós somos educadas para, pelo menos a educação que eu recebi foi que eu deveria casar, ter filhos, né? Isso era muito importante, Protocolo. era um protocolo, né? Então, eu fui seguindo esse protocolo, né? Então, eu poderia ter casado mais tarde, mas não, né? Porque como aquilo ali era uma prioridade na vida. Então, mas eu recebi esses sinais. Por exemplo, né, falando de afinidades, né, que eu disse que foi um dos motivos. O programa preferido do meu ex-marido era ir para o bar tomar chopp, né? E eu passei muitos anos sem beber nada, assim, porque não me fazia bem realmente, né? Eu hoje em dia eu tomo vinho, né? De vez em quando a gente toma um vinho, eu tomo. Uhum. Mas assim, isso tem de uns 3, 4 anos. Antes eu nem tomava nenhuma bebida alcoólica. E imagina, a pessoa que não bebe, né? Aí o programa, né, é ir para o bar beber. Para mim aquilo era muito desagradável, muito desagradável. Mas isso já acontecia antes do casamento, entendeu? Olha E só. eu recebi esse sinal e mesmo assim eu segui em frente com isso, né? E aí? E isso foi se intensificando depois, né? Então ainda tem uma questão assim que eu acho complicada, porque quando a gente é, tem um valor assim de que a bebida, né, ela tem um limite, né? Eu gosto hoje em dia de tomar vinho e tal, mas eu sei muito bem onde é que é o meu limite, né? Uhum. É importante para mim e na Uhum. fiz E muito aí, mal, né? sim, e aí a gente puxa um gancho, né, Marta? O quanto muitas vezes a gente abre mão de ser, de fazer o que é importante pra gente, o que nos faz bem, né, em função do outro, né? A gente vem, né, com essa construção da sociedade religiosa, né, de cumprir esse protocolo que fomos ensinadas mesmo, né, que é atender o outro, né, primeiramente o outro do que a nós, né? Agora que hoje em dia está muito claro isso, né, para muitas pessoas, né, quando a gente não atende a si, eu não tenho o que dar, eu não tenho o que doar,
Por quê? Porque eu sequer atendo às minhas necessidades, os meus anseios básicos, né? E aí, quando você fala, né, me puxa esse link, né, do quanto a gente abre mão de ser quem a gente é, né, de ser quem a gente acredita que esse, né, quem a gente nasceu para ser muitas vezes. Então, eu nasci para caminhar essa jornada, né? Isso para mim, né, não faz bem, isso para mim eu não gosto, né? Nesse caso foi, né, seja a bebida, outras situações possam ser, né, trabalho, possa ser inúmeras outras questões que a gente, às vezes pode ser a nossa própria carreira, às vezes pode ser a nossa um valor que realmente para mim é importante e a gente vem, né, nessa juventude, nesse início da vida, atendendo. Não, eu acho que eu preciso atender, por quê? Porque me ensinaram que assim é o certo a fazer. E a gente vai abrindo mão de quem a gente é, né, Marta? E aí tem a ver, né, com os valores inegociáveis. Você percebia, né, esses valores? Como que você sentia, né, o quanto você estava rompendo, né, rompendo os teus próprios valores? Você tocou num ponto que foi, eu falei, né, que foram dois motivos principais, né? É, a falta de afinidades, assim, né? Coisas em comum que nós gostássemos. E um outro motivo bem importante, que pesou muito, foi em relação à carreira, né? Que você tocou agora há pouco, né? Então, eu sempre tive um movimento muito grande na direção do trabalho, né? Desde muito nova, assim, eu sempre quis ser independente, ter o meu dinheiro, né? E poder me desgarrar, assim, né? Do meu pai, que era quem me sustentava até a adolescência ali, porque quando eu entrei para a faculdade eu já fui buscar estágio remunerado, porque eu queria ganhar meu dinheiro, queria ser independente, né? Uhum, E quando eu comecei a trabalhar, o meu trabalho exigia que eu viajasse. E o meu ex-marido não queria que eu viajasse, né? E aí eu me vi numa situação em que eu tinha que escolher, né? Ou eu trabalhava ou eu ficava casada, né? Então tinha todo assim uma energia ali investida no seguinte sentido, olha, a mulher ela deve ficar, né, deve ficar servindo o marido, entre aspas, né? uhum, Então, casa, fazer comida, cuidar da casa, cuidar dos filhos, toda essa visão mais machista mesmo, né? Muito uhum, machista, assim. E como para mim o trabalho, a carreira é um valor bastante forte, aí começou a ficar inviável isso, porque eu não ia abandonar a minha carreira, não ia uhum. abandonar. Então esse Mas foi um motivo você, assim muito. e você sente que você paralisou um pouco, que você realmente recuou dessa carreira, desse crescimento que você, né, estava aí desenvolvendo? Você sentiu isso, Marta? Na época eu recuei um pouco, Uhum. na época E recuei. aí, e aí é E aí bacana, e aí comecei é a ficar bacana muito. correlação, desculpa. É bacana correlacionar, né? De 0 a 10, o quanto era importante, o quanto você se sentia bem e feliz, né? Viajando, fazendo treinamentos, desenvolvendo pessoas, o quanto isso era importante para você e te fazia feliz, Marta. Ah, se eu for colocar uma nota, 10, né? Fazer a minha mais velha, ela diz assim, que uma das coisas que eu mais inspiro a ela, assim, é que ela diz, eu não conheço ninguém que goste tanto do trabalho quanto você gosta, do seu trabalho, né? Uhum. Que eu acho que meu trabalho me gera muita alegria, muita alegria. Então, eu digo que eu sou privilegiada. Ah, e olha só que bacana, a Aldina colocou um comentário aqui. Muitas vezes a separação é um ato de coragem para romper o que não está bom, né, para si. E é bem isso, né? Eu digo que a separação é um ato de amor e coragem, né? Amor por você, muitas vezes pelos teus filhos, porque somos esse exemplo clássico, né? Essa
somos criadores, né? Esses criadores primários, né? Dos nossos filhos. Então somos o principal, né? Quesito de referência para eles, né, Marta? Então é muito bem colocado aí pela Aldina, né? Eu digo que é um ato de amor. A inteligência espiritual me ensinou muito isso. É amor e coragem na vida, né? É amor para a gente realmente se colocar no lugar correto, na posição correta e principalmente coragem para tomar decisões difíceis, decisões que realmente impactam não só nós, mas as nossas gerações futuras, né, Marta? E aí você estava puxando esse gancho, né, do machismo, né? É muito interessante, né? Você, que ponto? Compartilhe um pouquinho mais sobre isso. O que que você percebia? A gente, o que eu percebi, né, que também foram sinais, né, é que eu acabei me casando com uma pessoa que era de família de militar, né? E aí, se eu tivesse olhado também a dinâmica daquela família, eu teria. É aquela história que a gente estava falando, né? Eu recebi, né, os sinais, só que eu não queria ver, né? Uhum, Idade para ver, na verdade, né? Não entendia que isso eram sinais, né? A gente, né, eu me vejo assim muito diferente, minha cabeça hoje em dia é muito diferente do que era naquela época, né? Então, uhum, era uma militar aonde a mulher realmente, a minha ex-sogra realmente viveu para o marido, né? uhum, E aí, dificilmente, né, a não ser que o filho busque também um desenvolvimento pessoal muito grande, a tendência é repetir, né, é repetir essa dinâmica familiar. A não ser que ele busque, mas não era o caso, né? Então, uhum, então a expectativa dele era repetir essa dinâmica familiar. uhum. É É, bom, diga, não, pode falar. até a Eve colocou aqui, né, nos ensinaram a repetir os padrões. A gente tem toda a nossa herança, não só genética, estrutural, morfogenética, né, segundo a sistêmica mesmo, é isso, está no nosso campo, repetir. Repetir o padrão quer dizer honrar esse padrão, honrar esse sistema que nos criou, que nos gerou a vida. Então, muitas vezes a gente, automaticamente, a gente segue em honra a esse sistema repetindo. Não é à toa que a gente repete dinâmicas extremamente nocivas para a gente. Por quê? Porque é um pertencer, é um fazer parte. Eu honro quem me deu a vida repetindo, né, como eles agiram. Então tem muito disso, né? É, e aí, Marta, o que que foi fundamental para você nesse processo todo, né? Quando você começou a perceber tantas dinâmicas, né? Esses sinais e aí aquilo começou a ficar, né, insustentável. Você colocou que você um ano antes, né, já estava fazendo, né, terapia, né? O que que foi fundamental nesse processo todo? Bom, acho que também vale falar, né, da terapia que eu busquei. Eu já tinha uma abertura para, acho que grande, para fazer terapia, porque quando eu me casei, eu estava assim, entregando o meu TCC da faculdade, como eu fiz psicologia, né? Acho que é importante dizer, né, que o fato de eu ter feito psicologia não eliminou o meu sofrimento, né? Porque as pessoas acham que não, eu fiz psicologia, então, né, o psicólogo sabe se resolver sozinho. E não é verdade, né? Não é verdade. Nós também somos seres humanos que precisam de ajuda. Então, eu fui buscar ajuda. A minha terapia foi valiosíssima, né? No último ano do casamento. Eu continuei um pouco depois ainda. Mas, assim, eu acho que buscar ajuda é fundamental, Ali. É fundamental. Uhum. E Ó, são, como a Aldina colocou, né? São momentos que a gente precisa de muita coragem e muita clareza do que a gente quer para a gente mesmo, né? uhum. E aí Eu um acho apoio eu acho que é valioso.
Perfeito. Acho que o momento cabe aqui, ó. A Tati colocou, né? Como educar os filhos para não repetir esses padrões. É de fato ensinando, né, para eles essa quebra de padrões, né? Então, dentro da própria ciência e da sistêmica, quando você quebra, né? Então, a tua geração tendenciosamente ela repete esse padrão honrando esse sistema. Quando você, né, rompe, dizendo isso não é saudável para mim, porque seguramente você está sendo esse modelo. Inconscientemente, esses filhos vão repetir, queira ou não, né? Eles vão repetir. Então, a ideia é que você realmente opte, não só, então, né, vamos pensar, pai, mães, avós, buscaram ajuda? Não. Então, é uma grande quebra, né? O autoconhecimento, eu falo que conhecimento é poder. Claro que tudo em equilíbrio, né? Mas quando você tem consciência, você começa a buscar autoconhecimento, entender por que você faz o que você faz, entender por que você muitas vezes se alimenta dessa dinâmica, né? Por que você venda os olhos para algumas coisas? Por que é mais confortável estar numa posição do que na outra? Por que é mais fácil atender a expectativa dele do que me atender? Percebe? É quando a gente começa, eu falo, né? Investigue os seus pensamentos, as suas ações. Investigue racionalmente. Isso me faz feliz? Isso é bom para mim? Isso está sendo bom para quem? Né? Futuramente, né? Então acho que fazer esse questionamento. Então é sim possível que, né? É sim possível quebrar esses padrões, né? Para que as gerações nossas, nossos filhos, netos, não sigam. Então é quando você mostra claramente se posicionando, é, é, escolhendo. Então é se escolhendo, é buscando esse autoconhecimento, é mudando essas dinâmicas e a gente só muda o que a gente vê. Quando a gente vê e tem clareza e consciência do que estamos fazendo, do quanto estamos nos auto-sabotando, né, Marta? Aí fica mais fácil da gente ter clareza sobre aquela dinâmica. Mas até que a gente perceba, que a gente tenha conhecimento do que eu estou alimentando em função daquilo, então é como aquela dinâmica que eu gosto de comparar, né, da mulher salvadora, né? Só existe uma mulher salvadora se tem uma, né, um parceiro vítima ou um, um salvador se tem uma vítima. Então, porque é mais fácil eu estar nesse padrão do que olhar para mim mesmo? O que eu estou escondendo de mim? O que para mim é mais desafiador olhar? Então, acho que é muito desse caminho, né? A Marina também coloca, o pior que não é a separação apenas da pessoa, tem a família, rol de amigos e temos na nossa cabeça dar satisfações a todas, exato. É muito doloroso esse processo, Marina. É, aproveitando aqui para não deixar, né? É muito doloroso porque muitas vezes é um ponto final até para o rol de relacionamentos de amigos. Eu mesmo tive um grande exemplo, né? Eu fazia parte de um sistema religioso, né? Todas as minhas amizades faziam parte daquele sistema, deixou de fazer. Os amigos, os lugares que a gente frequentava, deixou de fazer sentido. Então é uma dor extremamente profunda, porque a gente perde, é como se a gente perdesse o nosso lugar, né, Marta? É como se você perdesse, e aí a gente nos autoimpõe julgamento, autocrítica. Eu falo que nós somos o nosso pior crítico, né? Eu falo que o nosso inimigo está aqui dentro, somos nós mesmas. Por quê? Porque a gente faz essa dinâmica, né? Então, por isso é um momento da gente ter total acolhimento e autocompaixão. Porque em situações onde você já está buscando ajuda, né, Marta? A Marta, né, por mais desafiador, mas você foi buscando, você foi elaborando, né? Você decidiu, a gente já vai entrar nessa questão da decisão também, do quanto pesa. Por mais que a gente colocou essa, né, o processo, a gente precisa ter muito amor próprio, muito acolhimento, porque não se elabora facilmente e rapidamente, né? É Sabe? isso. Falando também, né, já que teve uma pergunta sobre como é que a gente ensina para os filhos, né? Acho que vale muito falar assim que quando eu me separei, a Mariana tinha 2 anos e meio. Ela era muito pequenininha.
Então, uma das minhas maiores dores era, né, meu Deus do céu, minha filha vai crescer sem pai, né? É, e, ou com o pai, né, menos presente. Então, isso era uma dor muito grande. Mas isso eu gostaria, acho que é muito importante eu compartilhar essa experiência, porque eu sempre fui muito respeitosa com o pai da Mariana. E ela reconhece muito isso hoje. Eu sou filha de pais separados. E assim, os meus pais brigaram muito na separação, né? Então, eu sofri bastante esse impacto e eu fiz esse movimento que você mesmo comentou. Olha, eu não quis repetir. Né? Eu já tinha essa clareza de que eu não podia repetir isso com a minha filha. Então, eu sempre fui muito respeitosa. E hoje, inclusive, para fazer essa live, eu conversei com ela antes, né? Falei, Mariana, eu vou expor algumas questões da minha separação. Tá tudo bem para você? Né? E então nós conversamos antes e ela falou, mãe, por mim tudo bem. Hoje em dia ela tem muita consciência do porquê que esse fato aconteceu, mas eu acho que é fundamental que a gente, na separação, a gente poupe os nossos filhos dessas brigas de um falar mal do outro, porque antes de mais nada, ele é pai da Mariana, ele é pai da Mariana. Então, eu sempre tive muito respeito e procurei sempre falar das coisas positivas dele, né? Porque ele tem muitas, né? Tem muitas qualidades. E acho que, nossa, não me arrependo em nada, sabe? Assim, de ter tido esse cuidado durante a vida, né? Durante toda a infância e adolescência dela, até que ela pudesse ter consciência, né? Entender por que essa separação aconteceu. Então, acho que isso é importante, esse cuidado com Sem dúvida, Martinha. E olha só que interessante, né? Alienação parental, né? E é muito bacana você trazer esse exemplo, porque não é todo mundo que tem essa estrutura, né? De trazer essa consciência para os filhos hoje em dia, né? Eu acompanho muitas mulheres e que vivem rompimentos extremamente traumáticos, né? Extremamente dolorosos. E, e aí não tem estrutura emocional mesmo, né? Então é fantástico você né, trazer como você elaborou e aí compartilhando, né, não que eu pequei 100% nesse quesito, mas eu digo que eu falo do lugar onde eu errei, sabe, Marta? E eu sofri as consequências. E as consequências não são dolorosas. Então, eu acho que é muito importante que quando a gente não está sendo assistido, orientado, né, por profissionais, né, seja por pessoas que já viveram, por profissionais, como a gente tem muitos no mercado aí, né? É muito importante. Hoje o que eu mais trabalho com as mulheres é essa postura, né? Essa postura, eu até tenho vários vídeos aqui, eu falo, né? Existe uma forma boa e a má forma da gente se separar, né? E uma das coisas é quando a gente não dá o devido lugar, principalmente ao homem que a gente escolheu. Nós escolhemos. Nós, né, geramos esse filho, essa filha, em meio ao amor. Então, quando você sequer é capaz de reconhecer que essa criança, ela é 50% esse homem que você escolheu, que a gente escolheu, e que ela tem 50% de tudo dele, do sistema familiar dele, e que é o pai, né, o gerador daquela vida, e que ele merece um lugar de honra, que ele merece um lugar né, um lugar aqui, ó, no coração, né? Porque muitas vezes eu digo, puxa, no meu caso, eu vivi 21 anos com meu ex, 18 anos de casado e 3 anos de namoro. E aí as pessoas falam assim, puxa, quantas mulheres eu recebo, né, mergulhado em dor, e nesse momento elas não conseguem elaborar isso. É um processo, por isso que eu digo, é um processo que a gente precisa
galgar, caminhar. Você não tem estrutura para imaginar, então você desenvolve isso. Eu tinha essa consciência lá atrás? Não, não tinha. Essa consciência a gente vai desenvolvendo, muitas vezes errando, sentindo exatamente, né, o peso dessas decisões às vezes erradas e o quanto tem impacto, né, da gente fazer essa diferença, né, de lidar de forma diferenciada, né, lidar com essa postura num lugar onde a gente acessa o nosso melhor, né, porque uma separação é luz e sombra, né, nós temos aqui a nossa sombra e a nossa luz dentro da gente e uma separação ela te permite acessar o pior que a gente tem. E aí é muito importante, né, a gente estar, né, muito bem acompanhada, porque senão você mergulha nesse pior e não sai, né? Eu acompanho e conheço mulheres que passaram uma vida mergulhadas na dor, né, da separação, né? Então eu entendo assim, puxando o gancho do que também, por que a gente repete esses padrões, né? Eu falo que tudo na nossa vida é evolução, né? Todas as relações que vêm pra gente, ela vem para nos evoluir. Nada na vida é sobre o outro. Tudo na vida é sobre você, é sobre nós. Então por que eu repito? Porque eu não aprendi a lição ainda direito. Porque eu não olhei para o que eu precisava olhar, né, Marta? Porque eu não desenvolvi o que eu mais precisava. Às vezes a gente vem para a vida para desenvolver isso. E aí essas relações, por isso que eu falo, né? Eu brinco muitas vezes que quando a gente não cura, a gente não compreende, a gente não dá lugar, né? E separa de uma forma harmoniosa ou procura desenvolver essa consciência ao longo do processo, eu falo que o ex vem no corpo de outro com os erros, as falhas potencializados 10 vezes, né? É uma brincadeira carinhosa, mas é verdade, né? Então, né, é muito do que você falou, né? Tô rindo porque depois que eu separei, eu passei não, passei algumas fases assim, né, de muito sofrimento e mesmo, acho que é importante dizer, né, mesmo tendo sido eu que tomei a decisão de separar, eu que quis me separar, mesmo assim sofri muito e aí eu dizia assim, né, olha, não quero ver homem de ouro na minha frente, É porque comum. completamente sozinha e eu tinha em torno de 27 anos, né? Então, assim, né, na flor da idade, mesmo assim, eu escolhi ficar um tempo sozinha e aí por que que tô rindo, né? Porque aí o primeiro namorado que eu tive era machista, ainda mais machista, né? Lá, Isso é unânime. lá nas galáxias, como É. diz, né? Então, quer dizer, eu ainda não, né, não tinha aprendido. É, é muito comum as mulheres dizerem, mas por que que eu, né? Por que que eu tô vivendo uma relação, mas elas não dão tempo às vezes? E aí eu falo com total amorosidade desse lugar, a gente não dá tempo sequer de ouvir essa resposta. A gente muda, porque é melhor a gente mudar o ângulo, a direção do pensamento, do que você ir lá e investigar. Mas por que é que eu acessei novamente uma relação assim, né? Então, é bacana, a Tati está comentando aqui, ó, e quando não se tem filhos, precisamos trabalhar o perdão e ter a consciência de que algumas histórias têm começo e fim, exato, né? São ciclos, né? E quando a gente não tem fim, quando a gente não tem os filhos, é, eu acho que primeiramente a gente precisa, eu trabalho muito isso, a gente trabalha o auto-perdão, porque a gente tende, né, a olhar para o outro, que eu tenho que perdoar. Mas primeiro tem um auto-julgamento enorme, né? Por que que eu segui? Por que que eu não vi os sinais? Por que que eu fiz isso? Por que que eu, né, segui diante desse caminho? Então, tem um processo muito lindo que é o auto-perdão, que é também a gente colocar, né, nessa estrutura onde a gente não foi ensinado. Pelo contrário, a gente foi ensinado, né, programado, orientado para casar, né?
Hoje em dia tem um movimento muito grande que você, né, está se desconstruindo até mesmo essa visão, né? E aí eu gosto de sempre falar de um olhar que não tem certo nem errado na vida, tem o ser feliz, né? Então é bem isso, né? Tem essa dinâmica sim, Tati, de praticar o auto-perdão para perdoar o outro. Sejam por piores separações, né? Piores níveis de separações, né? Eu acompanho, né, mulheres que, né, existem traições, existe perda de bens, existem processos, relacionamentos abusivos de todos os níveis, né? E aí a pergunta é por que também, né? Qual é a nossa parcela de contribuição nessa relação, né, Marta? Eu acho que um dos argumentos, das reflexões mais desafiadoras para a gente fazer é aonde, qual é a minha parcela, né? Porque eu acredito que uma separação é 50-50. É claro, tem situações abusivas, né? Mas é 50-50. De alguma forma, independente do pior que aconteceu, ou eu não estava disponível, ou a gente tem dinâmicas que a gente precisa investigar, né? Cada caso é um caso, né? Então, sim, né? Tudo na vida ela tem começo, meio e fim, né? E tudo na vida é para evoluir. Se a gente entender que as relações só vêm para nos evoluir e a gente caminha em direção nessa investigação para entender qual é a evolução, qual é o desenvolvimento, qual é o olhar, né? Eu não sei se você quer comentar algo assim, Marta, também com relação a esse quesito, contribui também com a gente. Assim, falando em evolução, né, acho que uma questão que me ajudou muito a evoluir, primeiro foi a busca de não só ajuda antes, né, mas depois eu comecei a fazer uma série de formações, assim, todas as formações, cursos que eu fiz, que me ajudaram muito ligados a autodesenvolvimento, né? E o próprio trabalho, né? Me resgatou, digamos assim, né? A minha carreira me resgatou de uma forma maravilhosa, né? Eu sou muito, muito grata, assim, inclusive a Aldina que está aqui, né? Nos assistindo, né? Que conhece toda a minha história, desde antes de eu me casar pela e que me deu a oportunidade de trabalhar com ela durante muitos anos. Então, e fui construindo uma carreira belíssima, graças a Deus, com muita alegria e podendo ajudar muitas pessoas também. Acho que vale, né, Ali? A gente falou de machismo e acho que vale a gente colocar o quanto que a gente pode se desenvolver com uma experiência dessa de separação, né? Porque eu vejo assim que a minha carreira deu assim uma guinada quando eu me separei, né? Porque realmente eu tava presa ali, né? E aí me desenvolvi tremendamente. E inclusive assumindo posições que me deixavam assim com a necessidade de desenvolver o meu posicionamento, o meu poder pessoal. Então, quando eu dei treinamento, né, durante 25 anos, né, até 24, né, se eu considerar que quando começou a pandemia, eu praticamente parei de dar treinamento, alguns online e tal. Mas, e passei a trabalhar mais com coaching, né? Mas, assim, as situações de treinamentos, eu sempre trabalhei com treinamento de líderes. Então, eu me vi, assim, né, na maior parte do tempo, tendo, durante, né, os treinamentos, eu é que tomava a frente ali, eu que liderava, normalmente, grupos de homens. Grupos de homens, porque a maioria dos gestores dentro das empresas são homens, infelizmente, né? A gente tem um percentual muito mais alto de homens do que de mulheres. E ali eu podia experimentar, né, todo como é bom a gente se posicionar e ser reconhecida, né, pelo valor que a gente tem, poder ensinar outras pessoas,
né? E se sentir bem com isso, né? Então, fui construindo isso ao longo dos anos. Foram os aprendizados, né, Marta? Né? É. E eu acho que eu lembro que você, né, comentou, e é uma das coisas também que a gente ensina muito, né, num processo de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, é ter clareza, né, Marta? Ter clareza de quem você é, do que você quer, dos seus valores, né? Do que é importante, do que é inegociável, né? E hoje eu, como, né, lido com muitas mulheres, e a gente tem percebido, né, muito, né, até as nossas crianças, os relacionamentos ao redor, a gente percebe que como ainda estão sendo orientados para atender a expectativa do outro. Quando a gente atende, né, a expectativa do outro, é claro que em níveis fora do comum, em desequilíbrio, a gente deixa de atender a nossa, né, expectativa. E aí tem muito a ver com clareza de quem você é, do que você quer. Então, um dos aprendizados aí que eu lembro que você também contou muito, né, para mim no nosso bate-papo, era falando muito sobre isso, né, do quanto esses maiores aprendizados, né, que um processo de separação tem, né, ele traz pra gente, né. E aí, puxando um gancho também, para a gente ir caminhando para o final, apesar que tem um tempo ainda. Você casou novamente, casou com o João, né? É uma pessoa maravilhosa que está aqui com a gente, né? E aí, você repetiu esse padrão com ele, Marta? Fala um pouquinho sobre isso. Ah, Por isso que é que uma deu certo? crença. Conta pra gente. Eu sempre digo que uma das coisas que mais, assim, uma delas, né, que muito contribuiu para o meu casamento dar certo, meu segundo casamento, né, foi fazer determinados combinados, né, logo no começo. Eu digo, olha, o que é combinado não sai caro, né? Então, o João vai se lembrar, né? Uma das coisas que eu combinei com ele, que eu já fui dizendo logo no começo, né, do namoro, olha, eu viajo, fico sozinha em hotel, né? Porque era o grande drama assim do primeiro casamento era esse, né? Então fico sozinha, mas ao mesmo tempo eu tenho um valor muito forte de fidelidade, né? Então nunca tivemos problema com relação às minhas viagens, ao meu trabalho, né? Pelo contrário, João é uma pessoa que sempre me estimulou muito na minha carreira, né? E não é uma questão assim dele aceitar, não é, né? Ele estimula, ele participa, ele ajuda, então acho Te que inspira, incentiva, né? Percebe que ninguém tem que aceitar, né? Eu é, falo que uma relação, né, ombro a ombro, de parceria, né? E aí eu entendo que esse posicionamento, a partir do momento que você começa a se posicionar na vida, diante dos sistemas da família, do trabalho, e primeiramente, né, sob a sua ótica, né? Conhecer o que eu quero, o que é bom, o que não é bom, o que me faz mal, o que eu não quero vivenciar, né? Ter muito claro do que você quer, do que você não quer, esse posicionamento é muito interessante porque ele te coloca nesse lugar, né, aonde você cada vez mais desenvolve esse amor próprio, essa autoestima, né, essa autoconfiança, essa segurança, né? E aí te permite, quando você faz esse movimento prezando e olhando para você o que é importante, eu digo que é como se você dissesse sim para você mesmo, né? Quando você diz sim para você, é como se tudo ao redor, o universo em si, dissesse sim, né? E aí por que que a gente entra numa relação mais saudável, numa relação contributiva, numa relação onde ambos agregam? É claro que todo casamento, todo relacionamento é uma construção diária. A gente decide, né, Marta, fazer dar certo todos os dias, né? Tem um movimento, uma energia muito grande. Eu escolho fazer dar certo, né? E aí tem um combinado muito claro, né, entre as partes, né? Então foi muito bacana você trazer isso,
porque é exatamente, né, esse posicionamento. E aí, já aproveitando, você ia falar algo? Fez um comentário que eu acho que é importante, Ali. Ah, Mesmo, né, com esse posicionamento tão forte assim para a carreira que eu sempre tive, né, para o trabalho, eu faço assim muita questão de dizer que eu sou altamente feminina, né? Apesar de, né, de ter assim, né, uma interação com executivos, né? Agora então quase só com eles, né? Com cargos muito altos e tal. E que preciso, né? Preciso me posicionar, preciso ser firme, segura. Eu tenho tudo isso e ao mesmo tempo eu sou altamente feminina, especialmente com meu marido, né? que bacana. E aí você puxa um gancho muito importante, né? Que é uma das coisas que a gente mais trabalha quando a gente olha para a mulher em si. Seja ela vivendo relacionamentos que mesmo que tem um acordo ali dela estar em casa, ou ela ser profissional e ter a carreira, ter a empresa, ter a profissão dela, hoje em dia eu percebo que as mulheres, ao longo dos anos também, né, e não, né, por si só, mas inconscientemente também nós fomos embrutecidas, né? Nós fomos assim essa questão dessa luta de ocupar o lugar, né, do homem. Nós fizemos isso bem até demais, porque nós caminhamos, né, competitividade, com agressividade, com força, ocupando muito esse lugar masculino, né? Então nós somos feminino e masculino, né? E aí tem que ter um equilíbrio muito grande, né? Tem movimentos quando a gente fala de carreira, de avançar, de crescer, de criar projetos, né? De firmeza com os filhos e ao mesmo tempo amorosidade, tem um equilíbrio muito grande dessa feminilidade que se perdeu, né, ao longo desses últimos anos. Eu atendo mulheres que o maior desafio agora de vida, e às vezes eu falo, né, é a mulher mãe do marido, é a mulher salvadora, é essa mulher que ela tem uma postura altamente masculina. E isso gera um grande desequilíbrio na vida, né? Então a gente tem lives aí, conteúdos falando só disso, né? Então é um gancho muito importante porque precisa haver esse equilíbrio, né? Uma mulher precisa acessar esse feminino. É no lugar feminino que ela recebe, né? Que ela se permite receber, ela se permite ser amada, né? Ser acolhida, ser protegida, né? Então é bem isso, né? Então quanto é importante, né? Isso. Tati, que bom, Tati. Fiquei bem feliz com a tua presença aqui. Mas também já estamos. E aí, né, Marta? Quando para a gente fechar, né? Acho que a minha última pergunta para ti. Quando você olha para aquela Marta lá de trás, 20 anos atrás, né? Jovem, aprendendo, crescendo, e você olha hoje para a mulher que você se tornou a mãe, né? A empreendedora, a empresária, essa mulher independente, feliz, segura. O que que você entende que foi fundamental para você ser quem você é hoje? Eu acho que com certeza a trajetória de autoconhecimento, né, Ali? Acho que todas as experiências, inclusive a separação, elas contribuem para quem a gente se torna, né? Uhum. E aí, e aí toda a trajetória de autoconhecimento né, que não só veio com as experiências, mas também com a ajuda que eu procurei, né? Não só terapia, mas cursos, mentoria, enfim, né? Então, muita, né, muito eu busquei. Eu me considero uma pessoa buscadora, assim. Que bacana. E aí eu puxo um gancho também com a minha história, né, Marta? Eu digo que eu me separei há 6 anos atrás. E se eu fosse olhar para a mulher, né, para a Ali de 6 anos atrás, eu não a reconheço. Eu entendo que ela foi necessária, fundamental para o meu processo. Honro, respeito ela demais, mas é uma outra mulher. Porque a partir desse processo eu falei, não, eu preciso entender. Por que que eu vivi 21 anos com uma pessoa e não deu certo? E aí, né, eu trouxe construí
essa imagem, que é a história que eu conto hoje. Deu muito certo. Deu tanto certo que nós temos duas filhas maravilhosas, né? Que realmente foram concebidas em muito amor. Essa é a verdade. Existem verdades e mentiras no processo, muitas vezes, de separação. A gente fica só com o que foi ruim. Então, você elaborar a separação de uma forma saudável, né, dentro até da visão sistêmica, é você dar lugar, reconhecer a verdade. Então, eu falo que a separação para mim foi o maior ponto de partida para uma transformação, né, de uma outra mulher, para a reconstrução de uma outra mulher. Então eu agradeço todos os dias, né, com honra, com lugar de respeito, mas tinha que ser assim, né? Foi preciso, foi necessário a separação. E aí eu olho para mim hoje também, o quanto eu estou num lugar de alegria, de felicidade comigo mesmo, né? Com tudo que eu venho percorrendo, esse lugar foi divino, foi maravilhoso, né, Marta? Então, a separação para mim, o quanto eu busquei autoconhecimento, ajuda e falei, me especializei, falei, eu vou me especializar nisso, eu vou me desenvolver até compreender todas essas dinâmicas das relações, o que acontece, para que a gente caminhe para a infelicidade ao invés de caminhar para a felicidade. É claro que, né, dentro da visão da psicologia positiva, a vida não é de toda alegria. Não existe isso, né? A vida é feita de momentos que nós criamos, que nós escolhemos, né? Então é um equilíbrio. Existem momentos ruins e momentos, mas em sua maioria do tempo tem uma questão de escolha e decisão diária, de você olhar para o que deu certo, para o que funcionou, para o que realmente é bom, para o que foi positivo, para o que realmente te trouxe até onde você está aqui hoje, né, Marta? E olha, Ali, você falando agora me lembrou, para a gente terminar, né? Me lembrou de uma fala do meu pai. Meu pai foi seminarista, né? Então, por isso que a minha educação era para casar, né? E fiz um casamento assim, uma festa belíssima, gastou um horror de dinheiro no casamento. E aí, uma das coisas que até alguém comentou, né? A gente ainda tem que dar satisfação para, né, para todo mundo. E aí eu me senti muito culpada, porque na época, porque ele tinha gasto muito dinheiro em toda a festa, no casamento, e eu tava me separei, eu escolhi me separar, né? E aí eu fui conversar com ele e nunca mais vou esquecer que ele disse assim, minha filha, o casamento é uma mudança de etapa na sua vida. Então, Que tudo que lindo. você... Olha que lindo, né? Ele que deve ser uma dor enorme para ele, né? Ver a minha Uhum. separação, teve essa força, né? De dizer, olha, Sabedoria. olha, foi uma mudança de etapa na sua vida, né? Então, e eu vejo isso mesmo, que foi um ciclo que se completou ali e que eu me transformei muito, né? Depois. Então, também, como você, eu honro muito, né? Tudo que aconteceu, Uhum. história, É, né? Que eu tive com ele. que bacana, né? E é interessante que a gente traga essa visão, né, um pouco mais espiritual. Eu falo, a gente pode mudar o que passou? Não pode. A gente Uhum. consegue alterar quem éramos, né, com a consciência que a gente tinha lá naquela época? Não, não podemos. E aí a gente precisa crer e acreditar, seja, né, a crença que você tenha, né, que as pessoas tenham, que tem algo maior regendo a nossa vida, né? Que tudo tem uma razão de ser. E aí uma das coisas que eu aprendi nesse processo é que tudo na nossa vida é sagrado, até os desafios, até as dores, até as perdas, até os traumas. Então tudo é sagrado, né? Então esse foi um dos aprendizados assim que eu realmente carrego e realmente trago. Tudo é sagrado. Isso tudo que está acontecendo, por mais doloroso e desafiador, tem uma razão de ser. A gente precisa confiar que tem algo maior regendo a nossa vida, que sabe o que é melhor para a gente, né? Martinha, ai, foi uma honra, uma delícia estar aqui. A gente conversa aí diariamente e aí acho que a gente está sempre aprendendo uma com a outra.
Então, gratidão enorme de você trazer e compartilhar um pouco da tua jornada, que possa ser um pouco de inspiração para as outras mulheres que estão aqui ouvindo, né? Que realmente se coloquem nesse lugar e aí não tenham essa visão que a vida acaba, né? Com uma separação, que existe sim vida após uma separação, existe sim um processo evolutivo após a separação. Basta você, né, escolher, né, e se abrir e se permitir crer que realmente tem algo dirigindo, alguém dirigindo tudo isso. Obrigada, Gratidão. obrigada também pela. Obrigada, querida. Que bom. Gratidão a todas as amadas, amados que estão aqui. Olha, foi uma honra estar aqui com vocês, na companhia de vocês todas, né? Foi uma honra pra gente, né, Marta? Poder partilhar um pouquinho aqui da nossa história, no intuito de inspirá-los, né? Inspirá-los. E aí a gente está sempre aprendendo com as histórias, né? Com as relações. Então, gratidão imensa, né? E a gente segue com a série Mulheres que Inspiram. Quarta-feira eu tenho uma outra live, com uma outra amada, também trazendo uma outra jornada de um contexto também diferente. O quanto se reconstruiu, se reinventou e hoje está feliz aí. Então, eu espero vocês na quarta-feira. Marta, gratidão, amiga. Um beijo no coração de todos aqui, tá? Sintam-se aí abraçados. Beijo. Até. Boa noite.